Bom, por mais que a gente vai tentar esmiuçar aqui um pouquinho sobre como é que foi o jogo e tudo, é um jogo onde não tem como fazer qualquer tipo de análise sem falar do lance escandaloso, grotesco, absurdo. Use a nomenclatura que você desejar. Porque, cara, é assim, é só você parar um pouquinho o que você está fazendo, olhe qualquer rede social, qualquer jornalista que não tenha o viés palmeirense, qualquer pessoa que saiba minimamente sobre futebol, vai ver que é absurdo esse pênalti marcado. Não fez o menor sentido o VAR não ter chamado. Ah, Alex, mas por que o VAR deveria ser chamado? Já que não houve erro claro, houve erro claro. Houve erro claro. Eu sou um dos que mais defende a intervenção mínima do VAR. O VAR, para mim, ele não deve ser acionado em lances interpretativos, tá? E, por exemplo, a falta, ou possível falta do Enzo Dias, no jogador do Novo Horizontino, na origem do gol do São Paulo, era um lance interpretativo. A própria Edna, ele estava marcando algumas faltas como esta e outras não. Agora, esse lance do Vitor Roque não tem interpretação. Não houve o toque suficiente para marcação de pênalti. O Vitor Roque foi de encontro com o Arboleda, que retirou o pé. Isso é um erro claro, gente. Se a gente for normalizar que isso não é um erro claro, acabou. Acabou. Não tem como. Igual, por exemplo, o lance do Carrilho no Cleison, Corinthians e Mirassol. Ele deu um carrinho por trás, acima da chuteira, isso está na regra. É vermelho. Tanto é vermelho que o Zé Ivaldo foi merecidamente expulso no Santos e Corinthians. Porque é a regra. E a regra ela não foi aplicada. Houve um erro claro. Não foi pênalti. Ah, Flávio, tudo bem? Vamos ver o áudio do VAR. O que você... houve um toque do Arboleda do Vitor Roque. Olha, volte aqui, olhe o lance, porque esse toque não foi suficiente para derrubá-lo. Acabou. E aí você deixaria pro Flávio continuar com esse absurdo, que ele já tinha errado, inclusive, porque além de marcar um pênalti que não foi, o Palmeiras teve a vantagem do lance, o Rafael fez uma baita de uma defesa, mas ainda tinha ali o rebote, poderia acontecer alguma coisa ali pro Palmeiras. Então assim, eu tô resfriado, tá, gente? Eu tô mal desde quinta-feira. Então assim, é desanimador. Esse Campeonato Paulista de 2025 ficará marcado, terá um asterisco. Se o Palmeiras for campeão ou não, mas vai ter lá que na semifinal houve um erro claro que beneficiou o Palmeiras a se classificar para as quartas, para a final do Paulistão. Eu não sei se o Flávio Rodrigues e o Guarizo eles são ruins ou se eles são mal intencionados. Não sei, não vou entrar em méritos aqui se havia uma predisposição por um derby na final. Isso são teorias e mais teorias que a gente não tem como provar. Eu não gosto nem de trazer essas situações. Fato é que o VAR foi o responsável. Eu não falo nem o Flávio. Eles vão pegar o frame. O Flávio primeiro que ele estava bem longe do lance. Mas talvez dependendo do ângulo em que ele estivesse, e ele estava longe, ele só viu ali o Vitor Roque caindo e tudo bem, acho que, assim, de verdade, a minha crítica aqui não vai nem pro Flávio, porque ele errou ali no campo, mas tem o VAR. O VAR deveria ter chamado, sabe? Não há diálogo possível que se houve, né, o diálogo de não ter chamado.
e também da forma, talvez, que o Guarizo possa ter falado, era simples, era uma operação simples, que não demoraria em nada. Era abrir o microfone, Flávio, o que você viu no lance? Ah, o Vitor Roque pegou a bola, tomou a frente, houve o toque e foi derrubado. Tudo bem. Flávio, seguinte, o toque que aconteceu, o que você falou, não foi suficiente para derrubar o Vitor Roque, ele já estava caindo e ele forçou a penalidade. Inclusive, é passível de cartão amarelo por simulação. Veio conferir, o Everton ia ver que, realmente, forçaram aqui a barra. Pênalti anulado, cartão amarelo Vitor Roque e ponto final. O Yuri Alberto, esses dias, contra o próprio Palmeiras, tomou cartão amarelo por simulação no mesmo Allianz Parque. E aí a gente fica com esse questionamento: será que se fosse o Caleri ali no lance, ele teria dado? Porque a gente começa a tentar entender, a confabular o que aconteceu. Porque não é possível. É assim, é inadmissível. Não há argumento plausível para essa marcação de pênalti. Não há. Quando você vê até alguns palmeirenses falando que não foi pênalti, e olha que foram muitos, a maioria inclusive do que eu vi em rede social e tive contato, muitos até brincando, entre aspas, com o fato de que é reembolso por conta acho que na Copa do Brasil lá, que nem traçaram a linha na situação do Caleri lá. Muitos brincando, é reembolso, para não admitir que houve um erro. Então assim, e só fugindo um pouco desse lance, porque eu acho que a gente já falou bastante. É nesse momento, eu, como jornalista, vocês sabem que eu até falo e muitas vezes eu posso acabar sendo parcial, porque a gente pode acabar levando a isso, mas a gente tenta ao máximo, né, não trazer o nosso viés torcedor e trazer aqui uma análise, você pode discordar ou não, mas a gente tenta fazer a análise da maneira mais honesta possível. Só que, como presidente do clube, você precisa ter uma postura diferente. Você precisa defender o seu com unhas e dentes. Não dá para ser político. Não dá para, depois de um absurdo desse, você vir falar por 40 segundos numa maior finesse, numa maior elegância, como se você fosse superior. Você acabou de ter um dos maiores escândalos da sua história. Você não pode falar bonito. Você não pode ser político neste momento. Você, eu estou falando da entrevista do presidente Júlio Casares após o confronto na zona mista, era momento dele, como o poder de ser o representante da instituição São Paulo Futebol Clube e de seus torcedores, de mostrar a sua indignação, de mostrar que aqui não. Você não pode fazer isso e vai ficar tudo bem. Eu não tô falando para sair xingando e mandando todo mundo para aquele lugar, não é isso. Não é isso. Mas um posicionamento onde o torcedor falasse: é isso. É isso. Me sinto representado. E mais uma vez, as pessoas que comandam um clube perdem a oportunidade de ser um representante da torcida, de ser um elo importante. Porque a entrevista pós é uma das coisas mais broxantes que eu já vi em toda a minha vida. Não há defesa ao São Paulo, a politicagem, a finesse. Não, aconteceu isso? Eu sou maior do que isso. Não. Claro, na verdade você é maior do que isso. Você é instituição. Mas quando mexe com quem você ama, quando mexe
com aquilo que você mais preza, a gente queria um pouquinho de humanidade, um pouquinho de representatividade, coisa que não vem tendo, olha, há um bom tempo. Só para encerrar, nem sei quanto tempo tá aqui, é mais um desabafo. Zubeldia continua no comando do São Paulo, tá? Ele está prestigiado dentro do elenco, dentro do grupo e dentro da diretoria do São Paulo. Eu até acho que é a primeira vez, tá? Isso é uma opinião e eu, tudo bem você discordar ou não vejo problema nenhum. Eu até hoje, até o confronto contra o Palmeiras, eu acreditava numa continuidade do Zubeldia. Tá, eu acreditava que ele fez a pré-temporada, ele tinha o Paulistão para disputar e acho que beleza. Só que eu, Alex, tá? Eu acredito que o São Paulo tem um potencial do time titular, porque o elenco a gente viu que, você precisar virar um jogo e suas substituições serem Eric e Ferreirinha é complicado. E ainda de volante você tinha Marcos Antônio e Bobadilla para tentar ganhar o meio de campo. Sua opção na lateral para ter mais profundidade era o Igor Vinícius. Então, assim, concordo que o São Paulo também tem muitos problemas de elenco. Mas o Zubeldia ficando e vai ficar, eu, como torcedor e jornalista, terá incondicionalmente o meu apoio. Eu prezo e quero o bem do São Paulo Futebol Clube sempre. Mas a minha opinião era de que eu, se pudesse ter esse poder, eu não ficaria com o Zubeldia, apertaria as mãos dele, mandaria um abraço, obrigado por tudo e até a próxima. Buscaria, não, Diniz, Felipão, Tite, pelo amor de Deus. Acionaria meu scout, que sim, foi o scout que trouxe Sancho Longo e Yamal. Mas faria um trabalho parecido com o que o Marcelo Paz fez no Fortaleza, na busca pelo Vojvoda. Eu quero um técnico assim, scout. Busquem opções, que eu farei entrevistas e vou tentar encontrar o melhor. Um técnico que jogue um futebol um pouco mais vistoso, que ao mesmo tempo tente manter a competitividade, a utilização de jogadores mais jovens dentro do elenco, que tente encontrar soluções ali. Como, por exemplo, o Dorival fez quando encontrou o Alisson como segundo volante, como em alguns momentos utilizou o Gabriel Neves como primeiro volante, como potencializou até atletas como o David, o DVD, que desde a saída do São Paulo jamais conseguiu pelo menos ser importante, como ele foi na conquista da Copa do Brasil. Então acho que eu tentaria buscar um técnico que, quem sabe, fizesse pelo menos um trabalho de tentar potencializar os atletas. Por mais que, acredito até que no jogo contra o Palmeiras, eu até fui massacrado na rede social, porque eu falei que o São Paulo fez um jogo decente. Acho que em termos de postura, é claro, faltou finalizar, que é o principal do futebol, isso é construção de jogo. Mas eu me baseio com o futebol que o São Paulo tem apresentado. Acho que foi um jogo decente contra o Palmeiras, e a análise acaba sendo pulverizada por conta do erro de arbitragem. Mas é isso. O Zubeldia fica, mas eu, Alex, farei uma troca no comando agora. Mas como não vai acontecer, talvez seja a última vez que eu fale sobre demissão de Zubeldia, pelo menos nessas próximas semanas, porque eu não sou também de ficar fritando o técnico. Acho isso ridículo. Acho isso pavoroso. Eu tenho uma opinião, mas eu não preciso ficar todo santo dia pedindo cabeça de técnico, porque não é nem a minha função. É apenas a minha opinião. Beleza? Acho que esse foi o vídeo de hoje. Nem sei quantos minutos tá, mas eu acho que deve ter sido um recorde no canal, porque precisava desabafar com vocês. Amanhã provavelmente a gente volta aí com as informações. Vamos ver como é que vai acontecer aí esses próximos dias. O São Paulo tem 20 dias para trabalhar. Eu espero e torço do fundo do meu coração que o Zubeldia utilize esses 20 dias da melhor forma possível e que eu volte aqui e fale, eu estava errado quando eu falei que eu trocaria de técnico. O Zubeldia hoje faz um bom trabalho e seria coroado com um título importante esse ano. Beleza?
Um abraço para todo mundo. Na medida do possível, boa terça-feira, boa semana e até a próxima. Tchau.